O maior objetivo do ser humano é acabar com a dor. Por que será que a maioria não consegue se livrar dela? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Hoje eu vou explicar para vocês como vocês fazem para se livrar do sofrimento. O sofrimento é uma coisa que está todo mundo sempre querendo se livrar. Isso é uma coisa natural da nossa humanidade. Nós estamos aqui para ser felizes. Nossa natureza é buscar a alegria, a felicidade, a harmonia. Só que hoje em dia a gente vê que tá muito difícil você encontrar alguém que realmente expresse e mostre que é feliz, que está a maior parte do tempo sentindo felicidade, emanando felicidade, fazendo outras pessoas felizes. É fato que a gente vive fugindo dos nossos sentimentos, fugindo dos nossos problemas. A gente às vezes quer evitar um sofrimento imediato, a gente quer evitar sentir uma coisa no momento atual e a gente vai empurrando sentimentos e situações para debaixo do tapete e a gente acaba sofrendo muito mais no futuro por causa do acúmulo daqueles sofrimentos do que se a gente olhasse para aquilo e resolvesse imediatamente. Quando você está num estado de sofrimento e você às vezes se anestesia de alguma forma para não sentir, ou você procura não pensar naquilo, você vai deixando de lado, é como se você estivesse colocando a sujeira, varrendo a sua casa e colocando a sujeira embaixo do tapete. Dali a algum tempo, aquele tapete vai ser mexido. E a sujeira que você colocou lá embaixo vai vir à tona. E vai ser pior porque provavelmente vai se acumular com a sujeira daquele momento atual. Então você vai acumular ainda mais. É como uma pessoa que acumula coisas, não consegue jogar nada fora. Chega uma hora que a casa dela está entulhada e ela está no meio daquele entulho, ela não sabe nem por onde começar para poder se desfazer das coisas que são inúteis. Ela não consegue nem saber o que é útil e o que não é. A forma menos eficaz de lidar com a dor e de se livrar da dor é apontar outra pessoa como responsável por aquele problema que a gente está passando. Quando a gente faz isso, a gente está se mantendo na dor. Por mais que naquele momento alivie um pouco, porque você não fica com aquele peso da responsabilidade de ter acontecido aquilo com você, você acaba mantendo essa dor. E pior ainda, você coloca na sua mente que não tem saída, porque a solução daquele problema, ela não depende de você. Ela depende de um milagre, ela depende de um terceiro decidir melhorar aquilo para você. E muitas vezes esse terceiro em quem a gente colocou a culpa é alguém que a gente não acredita que vai resolver aquilo pra gente. A gente fica sentindo raiva daquela pessoa. A gente colocou ela como responsável pelo nosso sofrimento. Obviamente, a gente também está colocando como se ela não fosse querer resolver aquilo. E se ela não vai resolver, e só ela pode resolver, então não tem solução. Então, à primeira vista, você tem um certo conforto, só que depois isso se torna uma depressão. Você passa a ter medo, você fica estagnado, você fica com a sua estima lá embaixo. Mas aqui eu vou explicar para você como você pode resolver isso, para não deixar a coisa tomar uma proporção que depois fica muito mais difícil. A forma mais eficaz de escapar do sofrimento é resolvê-lo quando ele chega. Aprender a consertar as coisas sozinho, no lugar de responsabilizar as outras pessoas para esconder a tua autorresponsabilidade. Quando você assume a responsabilidade pelos seus atos, a responsabilidade por tudo aquilo que aconteceu com você, você está dizendo para si mesmo que você também tem o poder de resolver aquilo. Se você chegou sozinho até aquela situação, se você, ao longo do tempo, criou aquilo, você pode também começar a partir de agora a criar uma solução. Se você assume que você que permitiu que as coisas chegassem no ponto que estão agora, seja quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão mal, você ganha um superpoder, que é o poder de também fazer o caminho inverso e reverter aquela situação. E voltar para um estado mais feliz e assertivo, ou ainda construir a partir de agora um estado mais feliz e assertivo. Nós criamos o tempo todo com os nossos sentimentos, com a nossa mente, com as nossas ações. Mas quando as coisas dão errado,
a gente quer se sentir melhor e a gente tira a nossa responsabilidade por ter chegado naquele ponto para ter esse alívio momentâneo, mas depois a coisa vai ficando muito pior. Se você culpa outra pessoa pelo que está acontecendo com você, na verdade você está dizendo para si mesmo que você não errou. E se você não errou, você não vai se corrigir e você vai continuar naquele ciclo, cometendo aquele mesmo erro. E sempre que as coisas dão errado, você diz que é outra pessoa a responsável. É assim que as pessoas entram em comportamentos repetidos. É assim que uma pessoa, por exemplo, que tem um relacionamento amoroso ruim, sai de um relacionamento ruim e entra em outro que tem muitas vezes até as mesmas características. Recentemente, eu atendi uma pessoa que dizia justamente isso, que ela estava casada com uma pessoa que agia de uma determinada forma com ela e ela acabou se separando daquela pessoa por causa disso. Então, ela conheceu uma outra pessoa alguns meses depois e essa pessoa era perfeita, ela tinha características que essa pessoa amava e de repente eles resolveram que iam morar juntos. Quando eles foram morar juntos, essa pessoa com quem ela estava se relacionando, que era tão boa, tão amorosa, passou a ter a mesma atitude que aquele outro que ela tinha se separado anteriormente. E por que isso acontece? Porque provavelmente ela cometeu os mesmos erros, só que ela não percebeu que ela estava cometendo esses mesmos erros porque ela colocava a culpa naquele outro companheiro que não era tão legal com ela. Então, com esse novo companheiro, ela agiu da mesmíssima forma, sem perceber, e quando eles foram morar sob o mesmo teto, aquela pessoa devolveu para ela a mesma coisa que o outro devolvia. E ela batia o pé dizendo que ela não tinha culpa. Até que a gente fez sessões terapêuticas e disse: realmente você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade, ser autorresponsável por aquilo que você faz e perceber quais são os erros que você está cometendo para poder corrigi-los. Se você acha que você está sendo perfeita, você não vai corrigir. E se você não corrigir, você vai continuar criando a mesma ação dos seus companheiros. Então a gente trabalhou isso energeticamente, espiritualmente, e no final das contas ela conseguiu até consertar essa relação que ela estava. A autorresponsabilidade é um caminho sem volta para resolver todas as questões que te machucam. Sendo autorresponsável, você entende que tudo depende de você. Você não precisa convencer ninguém, você não precisa agradar ninguém, você não precisa de ninguém para vencer. Tudo só depende de você. Os erros e acertos pertencem todos a você e a mais ninguém. E eu não estou dizendo que você vai viver sozinho e fazer tudo sozinho, mas você vai passar a protagonizar, inclusive, os encontros positivos que você tiver. Você vai começar a atrair pessoas alinhadas com o seu propósito, os negócios que você queria, pessoas que ressoem com a sua energia. Você vai conseguir criar um trajeto para os caminhos que você quer percorrer. Você vai criar os momentos que você escolhe e planeja. E eles vão acontecer simplesmente porque você está se movendo em direção a isso. E não mais por um mero acaso ou contando com a sorte. A autorresponsabilidade mostra que é você que faz a sua sorte. É a sua ação que constrói e não o seu desejo. E realidade é responsabilidade. Se a sua realidade não está como você queria, passe a se responsabilizar por ela. Esse é o primeiro passo para a mudança que você deseja ter. Não lamente, corrija. Não empurre a sua responsabilidade para os outros. Assuma e mude. Senão você vai continuar apontando o outro, mas você vai sempre fugir desse sofrimento com ele, na verdade, amarrado nos seus calcanhares. E quanto mais você corre, mais ele se enrola em você e continua te perseguindo. O milagre da transformação acontece com consciência e não por um acaso. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Curtam o vídeo também, compartilhem com outras pessoas e veja também se você está inscrito ainda aqui no nosso canal. Se não tiver, se inscreva agora para você receber os nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.